Fala galera, tudo bem? Estou hoje aqui no canal da Vanspira com um convite da Vanessa para a gente fazer uma receita. Foi a primeira vez que a gente fez essa receita, é um pão pita, um pão árabe. A gente viu uma receita na televisão, a gente ficou com vontade de fazer, vamos ver se fica gostosa. Acompanha aí o passo a passo. E para isso a gente vai precisar de 1,5 xícaras de água morna. A água morna é aquela temperatura que você coloca a mão, tá bem quentinha, não pode ser fervendo. 4 colheres de chá de açúcar, tá aqui, já está separado, são 4 colheres de chá de açúcar. A gente vai precisar também de 2 colheres de azeite, mas aqui é colher de sobremesa, 2 colheres de sobremesa de azeite, 2 colheres e 1/4 de fermento biológico. Estou usando aqui ele seco, já desidratado. 2 colheres de chá de fermento biológico. A gente vai usar também a farinha. A farinha, eu estou usando 2 tipos de farinhas. Aqui a gente tem a maior quantidade, aqui são 2 xícaras de farinha. Aquela farinha que a gente usa para fazer pão, pizza, uma massa, que é uma farinha rica em proteína. A gente está usando essa aqui, a Caputo. A Caputo ela tem 12 gramas de proteína para cada 100 gramas de farinha. Então é uma farinha aí mais rica. E a gente está usando também 1 xícara e 3/4 de farinha, uma farinha mais pobre. A gente está usando essa farinha aqui, Anaconda. A Anaconda ela tem em 100 gramas, o teor de proteína dela são 10 gramas. Então, se você tiver uma farinha talvez até um pouco mais simples, de 7 gramas de proteína, é uma farinha mais pobre, a gente vai misturar com essa farinha mais rica. Então, uma farinha rica em proteína com uma farinha pobre em proteína. Estou usando aqui 2 xícaras de farinha rica e 1 xícara e 3/4 de uma farinha pobre. Aqui também tem o sal. O sal a gente está usando 1,5 colher de chá. Então a gente vai primeiro misturar todos os ingredientes secos. Então a gente está colocando aqui 2 xícaras de farinha de trigo rica em proteína. 1 xícara e 3/4 da farinha pobre. Não sei se no vídeo a gente vai conseguir ver, mas ela tem uma característica que a farinha rica é uma farinha que tem uma coloração um pouco mais escura do que a farinha pobre. Misturando os secos. Colocar agora o fermento. São 2 colheres de chá de fermento. E 1/4. O sal também são a colher de chá, 1,5 colher aqui de chá de sal. O açúcar são 4,5 colheres, também colher de chá. 1, 2, 3, 4 e um chorinho. 4,5. A gente vai pegar, vai misturar todos os ingredientes secos. A gente pode usar óleo ou azeite. Acho legal a ideia do azeite, com azeite dá um sabor pro pão também. Então aqui são 3 colheres de sobremesa de azeite. 1, 2, 3. A água morna, 1,5 xícara de água. Então a gente começa aqui misturando.
Eu não vou colocar toda a água agora, para indo sentindo. Às vezes, dependendo do tipo de farinha, pede um pouquinho mais de água, um pouquinho menos. Agora colocar a mão. A gente veio aqui para superfície lisa para dar uma sovada na massa. Então você abre ela e vem voltando. É uma massa que tem bastante água, então ela não fica dura, não fica seca. Então você sente que ela é bem pegajosa. Ela gruda um pouquinho na mão. Colocar bastante energia em cima da massa para misturar tudo, sovar. O segredo da massa é você colocar bastante energia em cima dela e sempre indo cruzando. Então você abre uma vez, dobra, vira 90 graus. Abre de novo, dobra, vira 90. Vai sempre virando a massa. A gente corta agora os pedacinhos. Fazendo as bolinhas. Bom, depois a gente sovar bastante a massa, dividir as bolinhas. Untei aqui com farinha. A massa vai ficar crescendo aqui até ela dobrar de tamanho, umas 2 horas, 2 horas e meia. Então é importante agora a gente deixar ela num ambiente quentinho. Pode cobrir, então se tiver um dia frio que nem hoje, às vezes é legal você deixar num ambiente mais quente, dentro de casa, colocar um cobertor, deixar ela agora descansando. Daqui umas 2 horas a gente volta para ver o resultado. Na hora de organizar ela na assadeira, ou onde você for deixar ela crescendo, é legal você deixar um espaçamento entre elas, porque elas vão dobrar de tamanho. Então daqui a pouco essas massas vão estar todas, essas bolinhas vão estar todas uma quase encostadas na outra, ou até encostadas. A gente vai descobrir daqui a pouco. Antes da gente continuar aqui a receita, eu quero agradecer ao convite do canal aí da Vanspila. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, acompanhe as notificações para mais receitas. Depois de 2 horas a gente deixou ele crescendo. Eu coloquei, hoje está um dia muito frio, eu deixei o dentro do forno. Eu dei uma ligadinha, coloquei uma bandeja de água quente, de água para dar uma esquentada. Desliguei o forno, ele estava mais ou menos uns 40 graus. Coloquei a massa lá dentro para ela ficar num ambiente quente e úmido para crescer. Com o forno desligado, importante. E vamos ver como ficou? Esse aqui é o resultado. As bolinhas dobraram aí de tamanho. Eu deixei elas dentro do forno, como hoje é um dia frio. Eu coloquei elas dentro do forno, com o forno uma temperatura bem baixa, com uma assadeira, para ficar um ambiente quente e úmido. Importante é você não deixar o forno ligado, para não
ficar muito quente. Ficou por volta de 40, 30 graus, só para ficar um ambiente quente para a massa conseguir crescer legal. E eu já tirei, então antes da gente gravar esse vídeo, eu já tinha tirado do forno, por isso que ela deu uma murchadinha, e pré-aqueci o forno na temperatura máxima. Se você tiver uma pedra para poder assar o pão, é bem legal, ou se não usar uma assadeira, que nem eu fiz aqui. E o importante é, antes de você colocar no forno, a superfície está aquecida, então seja a pedra ou a própria assadeira, já deixar lá no forno bem quente. A gente vai abrir agora. Eu não tenho rolo, a gente vai improvisar um rolo hoje. Eu peguei aqui a garrafa de água, a gente conseguir improvisar. Vou colocar um pouquinho aqui de farinha. Só para não grudar a massa. Vou pegar uma menorzinha aqui. Não precisa abrir muito, tá? Não precisa amassar muito ela. Eu vou fazer só 2 ou 3 bolinhas, porque é o que cabe agora aqui no forno. Vou pegar aqui a assadeira. Tá bem quente aqui. Vou usar o azeite aqui, só um fiozinho. Para o óleo não ficar muito concentrado, é legal a gente dar uma espalhada nele aqui na assadeira. Toma cuidado que a assadeira está bem quente. Isso é muito importante. Então a gente passa o papel toalha só para espalhar e ficar untada a assadeira. Então, tá untada, vamos colocar a massinha aqui agora. Uns 4, 5 minutinhos. A gente já está chegando aqui no final. A gente fez um primeiro teste. Como eu falei, essa aí foi a primeira vez que a gente fez essa receita. E a gente teve a ideia de dar uma pincelada com gema de ovo em cima do pão. Não sei se ficou muito bom. A gente vai descobrir agora. Estou tirando aqui do forno. Bom, ficou aqui assim. A receita original não tem a gema, mas a gente pincelou só para dar uma corzinha. O meu forno ele não tem grill, então para dar uma dourada em cima, a gente pensou a ideia da gema. Vamos ver se ficou bom? E esse aqui foi o resultado do pão pita. Não ficou exatamente a receita que a gente viu na internet, mas vamos experimentar. Para acompanhar, como é um pão árabe, a gente tem aqui um pouquinho de hummus e um pouco de romã também. Vamos ver como ficou? Não cresceu muito, mas eu acho que é a característica dele, que isso aqui ficou bem parecido com como estava lá na televisão. Um pouquinho de hummus. Umas sementinhas de romã. Muito bom. Experimenta, faça a receita, deixe nos comentários para ver se deu certo isso. Para você também, porque para mim deu. Uma outra opção também é comer com uma coalhada, com azeite, um salzinho. Vamos ver como fica. Romã, também muito legal a ideia. A gente viu isso aí num restaurante. Coalhada com azeite, romã e sal. A gente gostou muito e a gente tem comido bastante aqui em casa. Um pãozinho com coalhada, azeite e romã.
Então, se você for tentar fazer em casa, coloque aí nos comentários pra gente saber se deu certo, se não deu. Se tiver alguma dúvida, a receita tá na descrição. Bom apetite. Quero agradecer ao canal do Avanspila pelo convite. Então, se você ainda não é inscrito, aproveite, se inscreva aí no canal, dê seu like, ative o sininho pra você poder acompanhar. Para de rir, mano! Esse aqui é o resultado. Ela dobrou de tamanho. Algumas deram uma murchada porque antes da gente gravar o vídeo... Não sei. Vamos fazer de novo, vai. O Thor tá roncando no meio do vídeo.